Ele tem porte de SUV, mas a Ford sempre tratou esse modelo aqui como um crossover. E é exatamente isso que ele é, um crossover grande. A gente fala então do Ford Edge, nesta versão aqui que tem o desenho mais luxuoso, mais sofisticado em relação à ambientação externa. Não é aquela versão ST que foi a última oferecida aqui no Brasil. A gente fala aqui de um Ford Edge na versão Titanium. E esse aqui com motor 3.5 V6, ano modelo 2018. Esse carro a gente vai te apresentar a partir de agora aqui no canal da Eu Dirijo. Antes, quero te convidar para você se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Esse aqui é o canal da plataforma Eu Dirijo. Eu Dirijo é revista e classificados. Você acessa eudirijo.com.br para ficar por dentro sempre quando a gente tem notícia nova no nosso site e também alguns carros que a gente te apresenta aqui no canal, como esse Ford Edge, que também está à venda. Então você já vai também ficar com o contato do nosso consultor Ronaldo Dil, para caso se interesse por esse modelo, já possa iniciar a sua negociação. Agora a gente vai conhecer mais sobre ele. Olhando para a parte dianteira, a gente tem aqui um farol com bloco elíptico e um DRL embaixo, mas eu vou falar deles em seguida. Primeiro quero te mostrar essa grade com porções cromadas, um logo bem grande da Ford, câmera frontal, inclusive, e também tem sensores de estacionamento aqui na parte dianteira desse carro. Por se tratar de um crossover, um aplique aqui na parte dianteira. Agora, é claro, não é exatamente um SUV, porque eu já disse, ele é um crossover, então não tem tanto ângulo de entrada, enfim. Ele é um carro mais próprio para performance e para o desempenho. Inclusive, a própria tração integral, que a gente vai falar dela ainda nesse vídeo, ela é desenhada não para fazer off-road, mas sim para a performance desse carro. Agora a gente olha para cá para o conjunto de iluminação, porque a gente tem uma iluminação diurna nesse desenho aqui. Isso aqui não é um farol de neblina, ele apenas acende a moldura junto com o DRL do carro, que é essa lâmpada mais central que fica acesa. Faróis vão acender aqui no bloco principal. Então eu vou ter aqui a posição da lanterna, que é o que já está aceso, a posição do farol baixo e aí o farol alto a gente vai ter no bloco mais central nessa iluminação halógena. Ainda olhando para a parte da frente, a gente pode se aproximar um pouquinho para olhar para o para-brisa deste Ford Edge, em que tem ali no centro uma câmera frontal atrás do espelho retrovisor. Essa câmera, ela vai nortear o sistema de assistências que esse carro possui, já que a gente tem aqui alerta de frenagem autônoma, sistemas de manutenção de faixa, correções e outras condições que estão hoje entre as mais atuais no mercado. Este Ford Edge de 2018 já tem. Aqui na lateral a gente começa olhando para alguns detalhes. Tem sensor aqui na lateral exatamente para o assistente de estacionamento que esse carro possui. Roda de liga leve, aro 20 polegadas, um desenho muito bonito nessa roda de liga leve. Eu quero chamar um pouco da tua atenção para cá, porque ela tem a face usinada. E isso a gente vai perceber quando está mais perto dela. Olha só, a face da roda ela é usinada, é mais brilhante e a parte interna num cinza, um tom grafite bem claro. Dá mais sofisticação, dá um pouco mais de requinte para essa roda, porque deixa um desenho mais aprimorado. Pouquíssimas marcas de uso a gente tem nesse Ford Edge, o que mostra realmente que o carro foi bem cuidado. Temos aqui espelho retrovisor com repetidor de seta, molduras nos vidros nesse tom cromado. Quando ela era na versão ST, ela já perdia essas molduras cromadas, então era um outro desenho para ser mais esportivo. Ainda aqui, a gente tem o seguinte, ó, uma porta em que quando a gente abre, a porta é grande e vai até embaixo, mas ela traz junto esse aplique em plástico sem pintura, exatamente para que caso você abra a porta e vá esbarrar numa calçada, ele não vai bater a pintura do carro, ele vai encostar numa parte ali. Claro, esse aqui é preto, não dá para ver a diferença, mas ele vai encostar numa parte que tem um plástico sem pintura com a cor própria. Outros detalhes, aqui maçaneta com esse detalhe cromado e aqui na porta a gente pode perceber aqui, ó, essa combinação de números, isso é muito interessante nos carros da Ford, que quando a gente abre aqui no Edge, ela se ilumina e aqui você pode fazer o seguinte, você pode criar um código lá na central multimídia, sair do carro, deixar a chave dentro e aí você vai fechar a porta, vai pressionar esse código ali e você vai trancar o carro com a chave dentro. Em que situações você pode usar? Por exemplo, você está na praia, quer ir ao mar tomar um banho e não vai levar a chave do carro junto com você. O que você faz? Deixa a chave dentro,
tranca o carro por aqui e pode ir embora, que ele vai ficar travado, depois é só digitar o código e ele libera. Esses detalhes, olha, a gente via em carros da Ford dos anos 90, Ford Taurus, por exemplo, e aqui no Edge ainda está preservado. Na parte traseira, o destaque visual fica por conta da lanterna. Começa aqui na lateral e aí o LED se espalha até o outro lado. Se você pensava que o BYD estava inventando moda, a Ford já tinha lançado esse desenho aqui com a lanterna que atravessa de um lado ao outro nesse carro tempos atrás. Outros detalhes que a gente encontra aqui, os emblemas que nessa versão aqui são cromados, então fica bonito com essa harmonização com tom preto. Porção aqui sem pintura na parte inferior do para-choque e aqui dupla saída de escapamento funcional. Então tem uma ponteira cromada de cada lado, isso dá um pouco mais de estilo para a traseira desse carro, assim como a antena barbatana lá no teto e também o grande aerofólio. Porta-malas desse carro, ele funciona de maneira elétrica, então basta apertar no botão e destravar que ele já vai fazer a abertura do carro. E aí a gente vai encontrar aqui um espaço muito grande e que chama bastante atenção. Primeiro te mostrar aqui, ó, bandeja porta-objetos, tá? Isso aqui é um acessório que era de concessionária, mas já está presente aqui nesse Ford Edge, porque senão ele ficaria sem nada. E aí o que iria acontecer? Se você coloca alguma coisa molhada aqui, ela vai molhar o próprio carpete. E aqui com esse equipamento você tem isso preservado. Sem falar que se sujou, você tira isso aqui fora, limpa, depois coloca de novo. Então é uma praticidade. Além disso, a gente já está vendo aqui, ó, daquele lado de lá, o alto-falante do subwoofer traseiro do sistema de som da Ford, que é um sistema bom, a gente vai falar dele ainda, mais esse espaço inteiro aqui com um nicho, iluminação e 602 litros de capacidade. É uma mala muito grande e uma mala que faz dar inveja até mesmo para os crossovers mais novos, para modelos mais atuais, que não chegam nem perto de um porta-malas como esse carro aqui já te oferece. Agora a nossa espiada por dentro aqui desse Ford Edge, já dá pra gente perceber o seguinte, ó, que o acabamento desse carro ele é em 2 tons. Então a gente vai ter aqui o preto e mais esse material em couro bege. Todas essas porções aqui suave ao toque, só vai ter o plástico mais rígido nessa porção mais inferior. Mas é muita sofisticação. Mais um aplique metálico, trinco metálico, os botões naquele desenho da Ford que a gente já conhece e com tudo isso fica bonito esse carro. Olhando para os bancos deste Ford Edge, a gente já encontra aqui uma condição, olha só, de um couro perfurado ao centro, braços aqui para apoiar o corpo, a gente vai ver melhor quando estiver dirigindo, mas o destaque está aqui, ó, ajuste elétrico tanto para o motorista quanto para o passageiro. A gente já percebe ali, ó, um console ao centro mais elevado, um volante aqui também em couro. A gente percebe o seguinte, o couro, ainda que ele tenha algumas marcas de uso, ele está bem preservado, as costuras estão todas no lugar. O painel do carro é um dos destaques aqui desse Ford Edge, porque a gente tem um desenho em que ele é suave ao toque, aqui nessa porção mais superior, tem um material emborrachado, claro, mais plástico aqui, mas nas porções de toque e na frente dos ocupantes, ele é suave ao toque. Falamos agora aqui, ó, em termos de cluster, um desenho bastante interessante e inteligente quando a gente fala aqui desse Ford Edge, porque o que acontece? A gente tem aqui uma situação, então, em que o carro vai nos oferecer tanto um cluster analógico quanto um cluster digital. Como é que a gente vai trabalhar aqui com esse cluster? Esse lado aqui do volante vai operar o lado esquerdo do cluster, daquela tela digital aqui da esquerda, e o lado direito aqui do volante, essas teclas aqui, vão operar o lado direito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar a luz para que a gente possa olhar um pouco mais para esse painel. Ali eu já consigo ver o contagiros do carro digital nessa simulação analógica, mais a temperatura do carro e o marcador do tanque de combustível. Passando para baixo eu alterno para a pressão dos pneus, passando mais uma eu vou para o velocímetro, mais a distância até, né, a autonomia do carro. Essa aqui é a visão mais interessante porque ela vai oferecer os 2 elementos ali na esquerda. No lado direito eu vou operar então, como eu disse aqui, por essa outra porção do volante e aí eu vou alternar aqui entre a bússola, o comando para o telefone quando ele estiver pareado ou aqui com a informação do rádio que eu tenho né, no sistema de mídia, com a informação da estação de rádio.
O volante ainda tem aqui os comandos do controle de cruzeiro do carro. Nesse outro lado, a interação com o sistema de mídia. Por falar no sistema de mídia, está aqui a tela. A gente começa com uma instrumentação, toda ela no sistema Sync da Ford. Então a gente já sabe que é um bom sistema, é um sistema com boa visualização. Então eu vou ter aqui o menu para o rádio, eu vou ter aqui o menu para climatização do carro com ar-condicionado de dupla zona nessa central, o pareamento aqui com telefones celulares. Tenho também navegação embarcada neste Ford Edge e aí eu vou conseguir inclusive mexer na tela exatamente para poder ver a posição em que a gente se encontra, mas isso é importante porque as telas atuais não têm e esse aqui é um dos syncs mais avançados que se tinha na época. Conexão com telefones ali, Bluetooth, enfim. E aqui configurações do carro, em que eu vou ter, por exemplo, configurações de som, vou ter relógio e tenho outras configurações do carro, navegação, configurações gerais aqui de língua, distância, temperatura, sobre o sistema, enfim. Posso fazer tudo isso, né, aqui por esse sistema, Apple CarPlay, Android Auto, preferências, com todo esse pareamento possível. E ainda tem aqui, estou vendo até uma luz ambiente, olha só, posso escolher a cor da luz ambiente em que eu quero que esse carro aqui se apresente. Saindo aqui da tela multimídia, olhando para baixo, os controles especificamente do sistema de som assinado pela Sony. Os sistemas da Ford, eles vinham tanto no Fusion quanto no Export, enfim, vinham com essa assinatura Sony e eles têm ótima qualidade. Mais detalhes aqui. Tanto resfriamento quanto aquecimento para os bancos, isso aqui individual, um para cada lado, então eu posso ligar aqui ó, o resfriamento ou o aquecimento dos bancos e aí diminuir e aumentar aqui a temperatura do ar-condicionado com botões físicos para cada lado. Então eu tenho esses dois comandos aqui, tanto um comando do ar-condicionado nessa porção aqui mais inferior, quanto do aquecimento ou resfriamento dos bancos. Passando um pouquinho mais para frente, olha só, a gente tem aqui ó, um porta-objetos, ele tem aqui inclusive ali duas tomadas USB para interação com a mídia, as duas lógicas inclusive, isso aqui você pode fechar, é mais discreto, alavanca de câmbio, porta-copos, freio de estacionamento eletrônico, outro item que só está presente nos carros mais atuais, o console todo ele nesse black piano com detalhes cromados e aqui, olha só, mais uma bandeja embaixo do descansa-braço, a gente tem mais espaço e mais porções aqui. Outros detalhes aqui que são importantes da gente pontuar. Esse carro ele tem os airbags frontais, os laterais e também de cortina. Então tem um conjunto de segurança com muita sofisticação. Além disso, a gente tem sensores dianteiros e traseiros aqui nesse carro. A gente também tem alerta de tráfego cruzado atrás e também temos assistências ao condutor. Esse Ford Edge aqui, ele tem o assistente de frenagem de emergência e ele também tem o alerta de permanência e sistemas de permanência em faixa, coisas que ainda hoje só estão presentes em carros mais sofisticados. E entre todos esses sistemas, a gente também tem aqui na mídia as câmeras desse carro. E eu tenho duas possibilidades. Primeiro, colocando o carro em ré, ele já vai passar lá para a câmera traseira e aí eu vou ter a câmera com uma linha de guia dinâmica, inclusive, dentro do que está de mais atual nos carros. E aqui eu vou controlar os sensores de estacionamento, tanto traseiro quanto dianteiro. E aqui, apertando no mais, eu vou ter um zoom na câmera para que você, se estiver próximo de uma calçada ou quiser fazer um engate de reboque, possa apertar aqui. Só que quando você coloca novamente o carro em drive, ele tira da câmera, mas aí você tem este botão aqui para a câmera dianteira do carro e consegue olhar o que está acontecendo à sua frente. E se a gente apertar de novo aqui, a gente tem uma visão ainda num ângulo maior para poder acompanhar o que está acontecendo à frente do carro e poder estacionar. Se você quer chegar numa vaga, enfim, tem mais esse assistente aqui no Edge. E aqui eu também tenho um teto solar panorâmico que vai até a porção traseira, a gente vai mostrar lá atrás depois, mas antes a gente vai ver ele em funcionamento. Os comandos estão aqui na frente do espelho retrovisor, o botão central ele está aqui para a gente poder bascular o teto solar desse carro, então eu pressionando ali ele já vai bascular o teto, então deixar para fora, ou eu apertando aqui para frente ele vai fechar de novo o teto solar e se eu quiser fazer a abertura eu vou pressionar aqui no botão e vou abrir até onde eu quiser, por exemplo, se eu quiser parar, só soltar o botão e ele já vai segurar aqui o teto solar. Ou eu posso fazer a abertura total e aí eu fico com uma grande porção aqui, olha só, todo esse espaço
com o teto solar aberto. Isso aqui é uma sofisticação muito grande, tem muita gente que gosta de teto solar, ele deixa o interior do carro mais arejado. Eu sou um grande fã de teto solar, acho que os carros deveriam ter mais teto solar, inclusive, e nesse Ford Edge aqui a gente consegue contemplar e aproveitar bastante. Olhando um pouco agora para o conjunto de chave, a gente tem esse desenho aqui que é bastante tradicional na Ford, já teve em EcoSport inclusive, no Fusion e outros modelos. Essa chave aqui, ele tem então comandos para destravar ou para travar o carro, mas eu posso fazer isso também com a chave no bolso. Então, se o carro estiver travado, basta eu colocar a mão aqui, que ela tem um sensor na porção traseira aqui do trinco da porta, da fechadura da porta. Ou então, se eu vou me afastar do carro, eu passo a mão aqui e ele já vai então fazer o travamento de forma automática. E ainda, com o carro trancado, e aí eu me certifico disso, de que o carro está trancado, eu posso pressionar 2 vezes e ele então faz a partida remota. Agora olhando para a parte de trás então desse Edge aqui, a gente já tem o mesmo acabamento, então, material suave ao toque, tanto nessas porções superior, intermediária e aqui ó, no descansa-braço, todo ele igual ao material lá da frente. O banco também repete o mesmo couro dos bancos dianteiros, tem essa parte microperfurada, rebaixos, isso aqui te ajuda no conforto. E aqui um destaque, um trilho quase plano que a gente tem para poder se acomodar, e isso faz diferença na hora do passageiro estar algumas horas aqui atrás. Acomodado aqui atrás nesse Ford Edge, a gente tem telas de DVD, mas o assento desse carro ele chega a ser macio de tão confortável que ele é. O encosto também apoia bem, eu consigo ficar numa posição adequada, ainda que ele seja um pouco mais ereto por conta do porta-malas, mas isso você pode regular. Essa posição que ele está agora não é a mais confortável por conta disso, mas você consegue fazer esse ajuste. Além disso, tenho boa movimentação de pés aqui na parte traseira, ainda que tenha o banco elétrico, o meu pé consegue entrar bastante, e eu tenho aqui a saída de ar-condicionado, eu também tenho aquecimento nos bancos traseiros aqui, ó. Os assentos e encostos, eles podem ser climatizados, isso é um diferencial desse carro, porque normalmente a gente vê aquecimento só no banco da frente. Aqui no Edge, até o passageiro de trás também tem esse aquecimento, e por isso a gente percebe o couro microperfurado que está presente aqui nesse carro. Ali embaixo, saída 12 volts, mais uma tomada de 110 volts, e é um carro com muita sofisticação e algo que a gente não encontra, inclusive, em outros modelos. E olhando para cá, o próprio teto solar que vem até a parte superior da cabeça dos passageiros traseiros, que também aproveitam essa porção de vidro aqui em cima. Embaixo do capô, esse Ford Edge aqui tem aquele conjunto de motor bastante tradicional que muita gente gosta, especialmente pelo desenho americano que ele já oferece. Primeiro que a gente já vê aqui, sustentado por mola gás. Falamos aqui então de um propulsor 3.5 V6, um motor da linha da Ford que tem um grande desempenho, especialmente com todo o conjunto que ele tem. Vamos falar de alguns detalhes técnicos aqui. Esse motor então, ele tem 6 cilindros em V. Esse motor, ele também tem comando de válvulas duplo e ele tem o acionamento do comando de válvulas por corrente. E a variação nesse acionamento das válvulas, ela acontece tanto no período da admissão quanto no período do escape dos cilindros. E a potência, a gente tem aqui um conjunto capaz de te oferecer 289 cavalos de potência e chegar até 35 kgfm de torque. Isso proporciona um desempenho muito adequado para esse modelo e comparado, ou melhor, em conjunto com as condições de suspensão e de câmbio e tração que esse modelo aqui tem, tudo isso vai para as rodas de uma maneira perfeita, com suavidade e com muita dinâmica. Até porque a gente precisa falar do conjunto de transmissão desse carro. Falamos de um carro, então, com um câmbio automático de 6 marchas, mas que aqui possui uma tração integral, uma tração AWD. Ele atua sempre com o comando de tração nas 4 rodas do carro. E aqui, como eu disse no início do vídeo, não é um conjunto para você fazer trilha, para você fazer off-road, porque esse carro não tem ângulo de ataque e não tem altura livre do solo para isso, não é essa a proposta. A ideia aqui é fazer com que ele fique mais próximo do chão, mais agarrado na hora de fazer curvas e te entregar uma dinâmica mais aprimorada de condução, e é o que a gente vai ver a partir de agora quando for dirigir. A gente começa o percurso aqui com o Edge, inclusive usando a câmera dianteira mais aberta, porque aí a gente pode controlar ali, ó.
exatamente para que a gente não esbarre com o carro em algum tipo de saída de garagem ou não encoste em algum local. Agora, claro, como todo Ford, como todo americano, ele é pensado para ter espaço, né? Então eu já percebi aqui na virada que ele não tem tanto, ele exige um pouco mais de espaço para você precisar fazer o raio de giro. Mas isso é um padrão dos carros americanos e já é o que a gente já está acostumado a encontrar. Agora, arrancando do semáforo, eu vou começar, ó, já percebendo o seguinte, né? Uma aceleração bem de leve, como você faria na rua, ela aponta a direção e vira, anda super bem. Passando na imperfeição direto aqui, a gente já percebe que aqui dentro não estou sentindo absolutamente nada, né? O carro muito competente em termos de suspensão e chama a atenção por dois aspectos. Primeiro, pela suavidade e pela maciez, e isso a gente ainda vai explorar ao longo aqui desse percurso. E segundo, por conta da integridade do conjunto mecânico desse Ford Edge, que está perfeito. Não tem barulho, por exemplo, de alguma bieleta, algum conjunto, alguma peça da suspensão que apresente desgaste. Aqui, absolutamente nada, a gente não tem absolutamente nada. E esse barulhinho aqui, ó, é o sensor lateral desse carro, que já identifica a presença de algum objeto, de algum outro veículo e consegue fazer aqui a informação, né? Mandar a informação aqui na tela da central e a gente já pode ir fazendo esse acompanhamento. Esse motor 3.5 V6, ele tem uma condição muito suave de condução, porque a aceleração desse Ford Edge, ela até pode ser mais instantânea, mas naquela tocada diária que você vai usar, como eu estou usando agora, para manter apenas a velocidade, basta encostar o pé no acelerador para ele fazer uma aceleração progressiva, tranquila, suave, indo ganhando velocidade, sem que você sinta. Então aqui o desenho desse carro está muito voltado para o teu conforto aqui dentro, do que ainda para uma performance. Ele atende na performance, a gente vai ver isso ainda aqui ao longo do vídeo. Mas nessa tocada diária, por exemplo, de um uso urbano, esse Ford Edge vai te atender super bem por conta desse conjunto de powertrain que nos oferece essa tocada mais suave. E além disso, no interior, muita sofisticação, eu tenho o toque dos materiais, a impressão que eu tenho posicionado aqui dentro, o encosto dos bancos, assento, a posição do motorista, tudo transmite uma ideia de mais sofisticação. Bom apoio aqui na lateral, tanto do encosto quanto do assento, isso é importante, porque a gente fica bem posicionado. Com as regulagens de altura e de distância do banco, tanto o motorista que gosta de dirigir para baixo, quanto aquele que quer ficar mais alto, consegue se encontrar super bem aqui nesse modelo, por conta da possibilidade de ele ficar muito alto ou muito baixo. Vai muito ao gosto de quem está operando o carro, de quem está dirigindo. Isso é interessante porque, né, você pode ter na sua casa vários perfis de uso, talvez esse vai ser o único ou um dos carros que vai ser usado por mais de uma pessoa, e você vai ter aqui uma condição em que ele vai te oferecer essa possibilidade. E agora, antes de arrancar no semáforo, parado aqui, não escuto absolutamente nada de barulho, nada. É como se o motor tivesse desligado. E, inclusive, vou te dizer o seguinte, ó, se você tiver um carro elétrico, talvez você vai perceber a diferença de barulho. Mas aqui, para quem está acostumado com carro a combustão, não tem nada de ruído. É impressionante o quanto esse motor e esse carro é silencioso. Outro detalhe, lá na ponta, Ronaldo, por favor, ali, ó, o espelho retrovisor lá, ó, sensor de ponto cego a gente tem aqui nesse carro, agora ele desligou ali. Para quê? Porque esse é um dos itens que está no conjunto de assistências aqui desse Ford Edge. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o carro aqui na minha esquerda se aproximar, olha só, e ele já aciona ali, e se eu dou a seta, ele começa a piscar o sensor. Vou aproveitar que a gente tem um pouquinho de espaço agora para a gente poder fazer uma aceleração aqui nesse Ford Edge. Então a gente vai poder experimentar um pouquinho do que ele nos oferece em termos de desempenho. Vou baixar aqui para 20 km por hora, pé no fundo, olha como ele responde, foi fazer a troca lá nas 6.000 rotações, uma aceleração muito forte, muito vigorosa, mas linear. Vocês vejam como ele subiu o giro, reduziu a marcha e fez a entrega de uma forma muito interessante. E aqui, olha só, vou entrar até um pouco mais rápido na curva, ó, e saindo com um pouquinho de aceleração, ó.
O carro inclinou um pouquinho por conta da suspensão macia voltada para o conforto, mas fez com muita certeza o comando do motorista, porque a tração AWD que esse carro tem deixa as rodas agarradas no chão, porque fornece força para cada uma das 4 rodas, e o conjunto de suspensão independente também ajuda a manter esse carro mais firme no chão, e tudo isso entrega performance para cá para o motorista quando ele demanda. Mas fazendo essa análise aqui do Edge, e observando esses comportamentos, a gente percebe que o acerto primeiro é 60% para o teu conforto, para você rodar na cidade, fazer os seus percursos com silêncio, com tranquilidade, e os outros 40% ficam lá guardados para te entregar quando você está demandando performance, quando você vai utilizar esse carro numa viagem ou quando precisar de uma tocada um pouco mais esportiva, quando quiser fazer uma tocada mais esportiva, ela vai estar pronta para te atender. Agora, voltando a falar um pouquinho mais do conforto e da posição aqui do motorista. Esse som, como eu já falei, com assinatura Sony, tem ótima qualidade. Volante exatamente aqui, ó, na reta do motorista, um dos mais na reta, inclusive, olha só, aqui a reta do meu nariz está exatamente no símbolo da Ford e apontando lá para o velocímetro, então para o centro do cluster. Posição dos comandos, limpadores automáticos, comandos de seta, aqui o comando para fazer a leitura das faixas, tudo isso está bem posicionado. Agora a gente vai tentar experimentar um pouquinho das assistências, vamos ver se eu já estou familiarizado aqui com os controles desse carro. Estou aqui, vou chegar nos 40 km por hora e aperto aqui no botão do controle de cruzeiro e ele já apareceu ali, pronto para eu armar. Eu aperto 7, presetou para 36, eu vou botar aqui para ele andar a 60 km por hora no limite da via. Mas a gente não vai andar a 60 km por hora aqui. Por quê? Porque na frente os carros estão andando mais devagar. E aí o que está acontecendo ali? Ele está presetado para andar na máxima distância em relação ao carro da frente. E olha só ali no painel, não está andando a 60 km por hora e está mantendo a distância que ele está presetado. Eu posso diminuir até um pouco mais essa distância, olha só. E aí o carro vai apertar um pouquinho mais em relação ao outro lá da frente, mas vai mantendo essa distância e o limite de velocidade que eu quero andar. Agora chegou no 60, mas ainda assim mantendo a distância para esse Focus. Então aqui a gente já tem um controle de cruzeiro adaptativo, algo que está presente nos carros mais sofisticados hoje e que já nesse Edge aqui de 2018 também já está presente. Isso é muito conforto, até para você andar na cidade, por exemplo. Agora, liberou o trânsito, ela chega nos 60 km por hora. Quando ela perceber que estiver com uma distância menor, dos carros da frente, vai fazendo as reduções. Agora, por exemplo, lá na frente está fechado o sinal. Eu vou até deixar ela aí um pouquinho mais para a gente poder testar, ó. Já está fazendo a redução, 50, 40. Vou deixar o meu pé pronto, ó. Está fazendo a frenagem sozinha agora, freou com mais intensidade, até um determinado momento em que ela te dá esse bip que ela deu agora e desarma o sistema para deixar na mão do motorista, para que o motorista conclua a frenagem no caso de estar com mais carros parados. Mas é interessante a gente poder analisar todo esse conjunto e entender que temos aqui de fato um carro alinhado com o que há de mais tecnológico hoje em 2024. A gente vai para a conclusão agora. O Ford Edge é um carro que está muito em sintonia com as novas tecnologias, com as tecnologias mais atuais em relação a carro. Estou falando das assistências ao condutor, estou falando de um conjunto de som aprimorado, uma tração AWD, coisas que hoje ainda poucos carros têm num conjunto tão eficiente quanto esse aqui. E surpreende até o fato de que não se vê tantos Ford Edge na rua quanto o poder e a condição que esse carro aqui tem, porque ele poderia ter vendido inclusive muito mais. Agora, hoje, esse detalhe, para você que vai comprar um carro desse aqui usado, é interessante, porque são poucos modelos na rua e ele é um carro de presença e é um carro que chama bastante atenção e que hoje pode ser uma boa alternativa para você que está procurando por um carro, além de sofisticado, em sintonia com as tecnologias atuais. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal da Eu Dirijo. Nós somos o canal da plataforma Eu Dirijo. Você acessa eudirijo.com.br. E também tem o contato do nosso consultor Ronaldo Dil, porque se você gostou deste Ford Edge, já pode acioná-lo para fazer a sua negociação. Tchau e até o próximo vídeo.